Olá, olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje começaremos a ver uma ferramenta chamada HackerRank, tá? Uma ferramenta muito útil para você que busca aí um aperfeiçoamento na parte técnica de programação, né? De lógica de programação até em várias linguagens diferentes, tá? E é uma ferramenta que é extremamente usada por grandes empresas, tá? Então, as grandes empresas, quando você vai aceder um cargo, né, dentro delas, às vezes um dos primeiros estágios, normalmente até o primeiro estágio, logo depois que você envia o currículo, eles te enviam um HackerRank, tá? Para você poder fazer um teste de 1 hora, 2 horas, para você fazer uma ou duas questões, né, dentro dessa ferramenta. Como é que você acessa isso? Então, ó, nós vamos buscar aqui, ó, HackerRank, tá? HackerRank. E é essa ferramenta aqui. Existem outras também similares a ela, mas essa já que é muito, muito boa, muito legal, tá? Ao entrar aqui na HackerRank, tem uma coisa que é importante saber. Não faça seu login ou não faça seu processo por aqui de imediato. Por quê? O HackerRank oferece esses serviços para empresas. E é aqui onde uma empresa vai entrar. Claro, ele cobra pelo serviço. Mas, para você que quer treinar, pesquisar, estudar, nós vamos vir aqui, ó, nessa área aqui, ó, developers, for developers, tá? Que é gratuito e a gente pode utilizar. Assim que você entra aqui, tá? Você vai ver aqui, ó, Interview Preparation Kit, Área First Skill, um monte de tópicos interessantes, até, ó, Linux, né? Databases, regex, que é interessantíssimo, tá? Então, e tudo isso você pode aprender aqui dentro. E existem os Preparation Kit, né? Assim, por exemplo, se você tem uma entrevista daqui a uma semana, mais ou menos, essa daqui é a sua semana, tá? Para você poder estruturar isso, né? Então tá aqui o Preparation Kit, né? O que eu aconselho é fazer isso constantemente, tá? Bem, uma vez feito isso, né? Aqui você vai fazer o login ou sign up, tá? Depois dar o OK aqui, login ou sign up e faz o processo de pegar um preparation kit. Tá? Eu aconselho inicialmente você se preparar com esse de 3 meses, tá? Que ele vai começar numa escala mais leve e vai avançando em problemas lógicos bem interessantes, tá? Então, nesse sentido, tá? Eu acho que é uma pegada boa e depois você pode também seguir com os outros. Lembrando que se vocês forem fazer os três, né? Vocês vão encontrar problemas similares. É bom para reforçar, né? Similares não, na verdade iguais, né? Você vai reforçar e acaba facilitando para você, né, o seu aprendizado aí no geral, entende? Então, deixa eu mostrar como é que funciona, como é que ele aparenta, né, internamente. Eu abri aqui porque eu já tenho minha conta logada, deixa eu pegar essa janelinha aqui, tá? E basicamente, você assim que tiver logado, você vai ver aqui, né, todo o processo, né, tutoriais, os preparation kits. Vocês podem selecionar aqui alguns casos, existem algumas challenges, né, alguns desafios que eles deixam aqui, né, que você consegue até mesmo competir com outras pessoas, né? Você tem vários contests aí que vocês podem pegar aqui e tentar competir com outras pessoas. Vocês podem se certificar aqui, tá? Então aqui existe certificações. Tome cuidado que, se eu não me engano, a gente só pode fazer uma vez gratuitamente, depois tem que pagar. Tem alguns processos aí, tá, de certificações. Por exemplo, você se certificar em CSS, Go, né, C Sharp, tem muita coisa, muita coisa. E ele tem até um próprio, currículo, né? Que dá para fazer aqui. Deixa eu lembrar aqui onde é que ele está.
eu creio que é Resume Builder, esse aqui, tá? Que você pode criar o seu próprio currículo dentro da ferramenta utilizando essas badges que você vai ganhando, né? Que você ganha aqui, né? Na prática, o que você precisa, tá? Vai ficando marcado no seu currículo também, tá? Então, bem, entrando num kit, por exemplo, vamos pegar esse de 3 meses, né? Nós teremos aqui várias semanas, tá? Cada semana tem um set de problemas, tá? Um set de problemas. Então aqui nós temos vários problemas que vocês podem entrar depois, eu vou mostrar isso. E um teste. Esse teste, ele é contado, você vai ter 10 a 20 minutos no máximo para fazer esse teste. É um problema que envolve parte desses conhecimentos e ele simula como você estivesse fazendo um uma prova mesmo para uma empresa, tá? Então, o que é aconselhável é realmente seguir toda semana e, por fim, fazer o teste, tá? E aí, uma vez que você fez isso, ele dá um ok, e aí você vai para a segunda semana, terceira semana, quarta semana e por aí vai, tá? E aqui, por exemplo, nesse problema aqui, né? Se você clicar, nós podemos aqui dar uma olhada. A ferramenta ela se dá dessa forma, tá? Então, primeira coisa aqui é a linguagem de programação. Existem várias, tá? Muita linguagem de programação, cada uma com sua especialidade. Lembrando, ele não é para você aprender a linguagem de programação, ele é para você já saber dela e praticar a lógica de resolução de problemas, tá? Então, tome cuidado com isso, isso aqui não é para ensinar você a programar, por exemplo, eu quero aprender a programar em Go. Não, não é para fazer isso, tá? E para você que vai para competições, né, de programação, quais são as linguagens que eu aconselho, né? Por exemplo, o próprio as competições das maratonas de programação da Sociedade Brasileira de Computação, né? Normalmente usam Java, Python. Python está por aqui, em algum lugar aqui, Python, C++, tá? E às vezes mais uma ou outra aí. É, C Sharp não é muito utilizado, né? Mas tudo bem, você pode fazer. O que importa, grande parte do que importa é a lógica, né? Não é a linguagem, tá? Então, assim, você escolhe o que você quer ir, mas entre essas, eu creio que depende muito do que você quer aprender, de como você quer trabalhar. O Java eu acho extremamente interessante, C++ também. Python eu não sou muito fã, mas ela é muito boa. Ela funciona, ela tem muitas facilidades também, tá bom? E aí, basicamente, escolhe a linguagem. Lá no momento da prova também, falando de empresas, você também pode selecionar a sua linguagem, isso aí não é problema, tá? E aqui nós temos o problema, tá? Esse é o problema que nós temos, e ele sempre vem nesse mesmo processo. Então, ele vai te dar uma introdução do problema, vai te dar um exemplo do problema, como ele funciona, tá? Sempre em inglês, não tem como colocar em português, tá? E eu não aconselho mesmo que você faça aquela tradução do site, tá? Porque isso é uma situação muito complicada. Se você tentar copiar aqui num teste desses, Ctrl C, Ctrl V, tá? E colocar no Google Tradutor também, tome cuidado, porque isso vai ser notado pelo sistema, tá? Eles fazem notas desse processo, tá? Isso assim, fica complicado para você, mas e basicamente ele assim, é isso aqui que você precisa, né? Ah, e aqui tem o exemplo, né? Por exemplo, se ele der entrada aqui com essas com esse array, esse vetor, né? Com esses dados, ele vai explicar como é que ele funciona e qual é o resultado, qual é o output que tem que sair, tá? Às vezes ele dá mais de um exemplo também, tá? Então aqui no processo você vai ver mais de um exemplo. Então ele fala, ó, qual é a descrição da função,
print, né, o formato de input, que é bom considerar, ó, as constraints aqui, quais são as constraints de input, porque isso às vezes pode estar afetando um resultado específico e basicamente aqui ele dá uma descrição mais plausível do problema. Então, por exemplo, qual é a entrada? Ele vai entrar com um valor 6 e vai entrar com esses dados. O que, que ele está traduzindo isso aqui? Então quer dizer que o array tem um tamanho 6 e ele vai pegar esses dados e colocar aqui. Qual que é a saída? Está aqui. Então são dois exemplos que ele deu para você tentar entender o problema. Aqui, e aí depende muito da sua linguagem, existem casos que ele já vai dar uma classe, por exemplo, solution, tá? Essa classe já está toda pronta, você não vai alterar nada aqui, ela já está toda pronta para receber esse valor, tá? E vai chamar a função plus minus, que é a função aqui, ó, que ele até coloca aqui, ó, write your code here, tá? É onde você vai escrever seu código. Então você já sabe qual é o argumento de entrada, né? E vai pegar e dar esse processo aqui. Daí é importante ver que aqui você tem a função void, então a função sem retorno, logo você vai ter que imprimir dentro dessa função o resultado, tá? Ah, e como é que eu faço, né, para testar? Beleza, você pode testar, a gente pode chegar aqui, ó, dar o run code, tá? Run code, ele vai ficar processando, aqui não vai dar nada, ele vai dar erro, né? Deixa ele rodar um pouquinho, às vezes ele demora um pouquinho, ó. Tá vendo? Ó, ele tem dois test cases abertos, tá? Dois test cases abertos. E ele fala, ó, para esse test case aqui, eu esperava esse output. E você não veio com nada, tá? Ou veio com uma resposta errada. Então, ele tem esses padrões, né, para você poder averiguar esse processo. E o mais interessante, tá, aqui nesse sentido, é que você pode pegar esse ponto aqui, ó, aí sim você pode usar o Ctrl C, tá? Pode usar o Ctrl C, pega aqui, ó, você vai aqui no teste again, coloca e dá o run code marcando com custo input. O que, que ele vai fazer? Ele vai rodar com esse input aqui, ó, tá vendo? Então, se eu colocar algum print aqui, vamos colocar aqui no Java um print, system.out.print, print ali. Eu vou colocar aqui ó, a mensagem OBJ, deixa essa mensagem aqui. E aí eu dou run code, tá aqui, tá, ó. Ele manda o OBJ, tá? Mas é claro que ele não deu a resposta, ele só vai ver se está batendo ou não. Se eu tirar isso e mandar rodar de novo, claro que ele vai dar erro, tá? Porque ele vai falar, opa, eu esperava esse output e você me deu esse output, tá? Se você clicar em Submit Code, tá? Ele vai trazer vários test cases, vários. Esses test cases, tá? Alguns deles vão estar assim, ó, hidden, tá? Então a gente pode clicar, ó, esse aqui está aberto, tá? Então a gente consegue ver qual que é a entrada dele. Esse aqui está fechado. Se esse daqui está fechado, a gente normalmente numa prova você não consegue fazer isso, mas aqui você consegue e você vai gastar 5 racos para fazer isso. Todo mundo se cadastra já começa com 100 racos e de acordo com o que você vai praticando, fazendo todo dia, você vai ganhando mais. Então é um dinheiro online que, vamos dizer assim, você consegue ganhar só de praticar, só de você utilizar a ferramenta. E aí, se você clica aqui no Unlock, você vai ver, opa, esse é o test case. Você pode pegar isso, vir aqui no teste, input, colocar esses dados e verificar se você consegue atingir esse ponto, tá? Quando você fala na prova, você vai poder fazer o submit code,
tá? Para fazer todos os testes. E essa porcentagem de acertos que você tem aqui é o que vai ser passado, vai ser enviado para o seu empregador, tá? Então, até depois dá para ver isso daí no teste final, no teste que você faz ali, aquele último da semana, né? Dá para ver esse feedback, esse retorno, como que acontece, como seu empregador recebe isso. Porque é interessante que você tenha maior parte desses testes atingidos, por exemplo, os 80% deles, né? Aqui você vai aprendendo, entendendo melhor a ferramenta, o que é muito bom, tá? É, existem casos, por exemplo, que aqui eu aconselharia você ir abrindo, né, nessa ferramenta aos poucos, por exemplo, caso 6, um caso 8, um caso 9, porque eles vão trazer casos extremos, né? Casos que normalmente eles colocam realmente para testar se seu código foi 100%, tá assim, tinindo para executar aquela solução. Então, eles colocam sim testes que podem, entre aspas, deturpar seu código se você não preparou ele direitinho. E existem testes que você não vai conseguir copiar o input para cá, tá? Porque o input é muito grande e aí ele não consegue fazer, então não tem jeito, mas você pode pegar o input que está aqui, colocar num código fora, num Visual Studio Code e testar por fora também, se for necessário. Não faça isso durante o seu teste, tá? Utilize essa ferramenta, normalmente eles ficam averiguando todos os cliques, tudo que você faz por fora, quando você vai fazer um teste para uma empresa, tá? Afinal, hoje temos IAs e muita gente tem utilizado para burlar esses testes, e é claro que isso pode gerar um certo problema para você depois, porque uma vez que esse teste foi entregue, o entrevistador pode te questionar, pode chegar para você e falar: me explica seu código, né, numa entrevista diretamente, por que você deu essa solução, né? Então, bem, de qualquer forma, ferramenta ótima para todos esses processos, segue sempre o mesmo padrão, tá? E, bem, aproveite ela, crie o seu perfil aqui dentro, comece a praticar e vamos seguir. Muito obrigado por me assistir até esse momento e até o próximo vídeo.